Olá pessoal, nós vamos agora para a quinta aula de medidas elétricas do curso de eletrotécnica do IEMAC. Nessa unidade 4, nós vamos ver o dimensionamento de derivados de resistores adicional utilizados no voltamperímetro e no voltímetro, ok? Bom, então, na aula anterior a gente lançou como pesquisa para vocês verificarem para que grandezas cada um desses medidores aqui estão associados. Agora a gente já sabe, né, quais são as grandezas, então vamos saber agora para que serve esse medidor e dar exemplo de aplicação de um deles, né? Por exemplo, nós temos aqui o frequencímetro, né? O frequencímetro. Dê uma aplicação de utilização de frequencímetro, com a importância dele e onde que ele pode ser utilizado, ok? Boa pesquisa. Bom, então, continuando as nossas aulas de medidas elétricas, a gente vai verificar aqui a resistência elétrica, né? Essa metodologia de medição de resistência elétrica. Então, a resistência elétrica é obtida pela medição da tensão e da corrente, né? A determinação da resistência a resistência de uma carga, né, pode ser feito por medição indireta, né? Para tanto, o elemento resistível é ligado a uma tensão, né, medindo sua queda de tensão e absorção da corrente. Okay? O valor da resistência obtido pela lei de Ohm. Né? A resistência é igual a tensão dividida pela corrente. Okay? Então, as medições de grande precisão devem ser levadas em consideração a resistência interna e a corrente absorvida pelo instrumento de medição. A gente sabe que cada instrumento de medição existe uma resistência interna, né, deles, que também devem ser levadas em consideração quando se quer uma medição de grande precisão. Ok? E aí você determinar a classe de exatidão, dentre outros pontos que tem que ser verificados. Então, as ligações para determinação indireta das resistências, a gente tem aqui uma fonte de tensão, tá? E aqui você tem aqui a resistência propriamente dita, a gente tem aqui o alicate amperímetro em série com a resistência e um voltímetro para a gente verificar a queda de tensão aqui. E aí a gente aplica aqui a lei de Ohm. Aqui da mesma forma a gente tem uma resistência aqui, né, uma fonte de tensão, um voltímetro em paralelo com uma carga, né, e aqui um amperímetro aqui para ver a corrente e a gente aplicar a lei de Ohm. Okay? Essa é a primeira medição indireta. Pontes de medição. Né? Então, as pontes de medição, nós temos aqui ponte de medição de dois divisores de tensão, né? Ligados em paralelo. Né? Ligados em paralelo. Então, nós temos aqui uma fonte de tensão aqui. Tem esse ponto de conexão, esse ponto de conexão aqui. Então, nós temos aqui dois resistores de um lado, dois resistores de outro, ligados em paralelo. Aqui nós temos o R1, R2, R1, R2, R3, R4, né? Para a gente fazer isso. Então, nós temos aqui um paralelo de R1, R2, R1, R3, que são esses dois aqui, e R2, R4 desse lado aqui. Então, a gente já sabe qual a tensão que está aqui. A gente tem também uma medição de corrente aqui no ponto central da ponte. Ok? Então, esse é um tipo de ligações paralelas em ponte. A ponte se baseia no princípio em que a corrente no galvanômetro, né, é nula quando a relação entre os valores R1 e R2 de um dos lados é igual à relação de R2 e R3. Então, ou seja, se nós temos aqui esse primeiro paralelo aqui que a gente vai falar de R1, né? Vamos colocar aqui paralelo R2, R3, né? Eles forem igual, isso em valor de resistência, ao paralelo de R2, né? Paralelo a R4, se eles forem igual, a corrente é 0 amperes. Ok? A corrente é 0 amperes.
Então, esse é o princípio de ligação em ponte, tá? E aí, isso significa, atende a essa relação aqui, né? Em que você tem o meio pelos extremos, né? R1 sobre R2, né? Fazendo essa relação aqui, e R3 sobre R2, R4. Então, nós temos aqui o meio pelos extremos, ok? E ficaria aqui, no caso, R1 vezes R4, né? Igual a R1 ou R2 vezes R3. E aí você tem essa igualdade aqui entre as duas pontes. No caso, os resistores R3 e R4 podem ser feitos variáveis mediante ao cursor que desliza sobre o fio metálico. Dessa forma, é possível determinar o valor do resistor Rx. Então, nós temos aqui já de pontes, a ligação da ponte de medição, né, simplificada, né? Então, nós temos aqui o Rx, né, que é o valor que a gente precisa conhecer, né, o valor que a gente quer conhecer, que é o valor Rx. Nós temos aqui o outro lado, o resistor, né, o resistor que a gente já conhece, né, é do instrumento. Nós temos uma relação aqui de R3 e R4. Né? R3 e R4, que é uma resistência variável, né? A gente tem aqui o galvanômetro aqui que vai fazer essa resistência aqui. Então, nós temos aqui, nesse ponto aqui, um galvanômetro que a gente consegue variar esse valor aqui, tá? Então, obviamente, se a gente vai fazer de modo em que a gente vai variar aqui, nesse ponto aqui seria a nossa escala de medição, né? Aqui seria o ponto de medição, onde vai parar o meu galvanômetro, tá? Essa aqui é o objeto, né? Objeto a ser medido, né? Vou estar medindo esse objeto. Essa resistência aqui é conhecida, ela vale, para mim, ela vale X ohms, ela é conhecida, é do instrumento. E essas aqui todas são conhecidas para mim. R3 aqui também eu conheço, ela é Y, e essa aqui ela é Z. Então, eu conheço tudo isso aqui, não conheço essa resistência. Ora, eu vou fazer de modo em que vou variar esse galvanômetro até que eu satisfaça aquela relação, tá, do paralelo entre essas duas resistências, né? E aí, encontrando aí, de fato, o valor real de Rx, que é dado aí pela fórmula, né, Rx igual a R2, né, que multiplica aí R3 dividido por R4. Bom, no caso dos amperímetros, né? Então, os amperímetros devem ser utilizados para uma faixa de medição N, né? Ou seja, a gente tem uma faixa de medição que é o fundo de escala, né? Zero, né? Tem o início de escala e o fundo de escala, tá? Fator de aplicação de amplificação N, né? Então, uma parte da corrente passará pelo amperímetro, né? N-1, e as partes deverão passar pelo derivador. Então, olha só, uma resistência Rn, né? Resistência do instrumento I, né? E o fator de amplificação da corrente, né? Então, nós temos a seguinte fórmula aí. Nós temos que a resistência Rn é igual à resistência interna do instrumento, né? O fator de medição menos 1. Então, vamos para um exemplo. A faixa de medição de um amperímetro deve ser ampliada de 100 microamperes, né, para 1 ampere. A resistência interna do instrumento, né, que essa aqui é Ri. Qual o tamanho do Rn? Então, assim, nós temos o fator de aplicação, né, que é N é igual a 1 ampere dividido por 100 micro, né? Então, nós vamos ter aqui o valor de 10, unidade de 10, né? Fazendo a conversão, a gente vai ter unidade de 10. Isso aqui não tem, o N é o número de uma relação, tá? Então, nós temos que Rn é igual a Ri, né? Que nós temos 2 ohms, né? 2 ohms, dividido pela relação de 10, né? Aqui, menos 1, que é o 1 da fórmula. Então, nós temos aqui 2 sobre 9, que isso vai dar 0,22 ohms,
Tá? Para medições em correntes alternadas elevadas são usados transformadores de corrente. Isso aqui quer dizer o seguinte, quer dizer que eu tenho aqui um amperímetro, né? E aí eu tenho um objeto aqui ligado, né? Tenho aqui uma carga aqui ligada, tá certo? E aí eu tenho um amperímetro, eu quero medir a corrente que essa carga está gerando. Obviamente que eu precisaria de um amperímetro gigante para poder, dependendo da corrente desse equipamento. Tá? Então eu teria aqui uma resistência, né? Lógico que essa corrente que vai passar aqui é a mesma que vai passar aqui, né? Para a carga. Só que vai ter uma pequena corrente que vai fazer essa relação aqui. Então, o valor do Rn, esse Rn aqui seria o 0,22 ohms. Né? 0,22 ohms. Esse 0,22 ohms é o valor dessa resistência. A corrente irá passar por aqui. E vai desviar essa pequena corrente aqui, que a gente está colocando como sistema de amplificação de 100 micro, para passar pelo alicate amperímetro. Ok? Então, nós teríamos aí essa relação aí de 10, né? Seria de 10. Então, se passasse 10 amperes aqui, vamos supor, se essa corrente aqui fosse 10 amperes, aqui nós teríamos um ampere aqui nesse amperímetro. Só que, logicamente, como eu já tenho esses dados aqui, o meu amperímetro estaria marcando aí uma relação de 10 amperes, sem necessariamente os 10 amperes estar passando pelo amperímetro. As medidas de tensão. As medidas de tensões ou voltímetros, né, como a gente conhece, são medidores de corrente, né, com elevada resistência interna. E quando a aplicação de tensão circula nos seus aparelhos uma determinada corrente, né, que provoca uma deflexão do ponteiro. Devido à resistência interna ser inalterável, a gente conhece essa resistência, o instrumento a escala pode ser ajustada em volts. Né? Os voltímetros são ligados em paralelo, né, com o consumidor. Então, nós temos aqui o circuito do voltímetro. E nesse circuito do voltímetro nós temos aqui um resistor. Tá? Nós temos aqui um resistor. E aqui ele é paralelo com a rede. Então, a rede está sendo passada por aqui, né? Existe uma tensão aqui. E eu estou pegando essa tensão e jogando no voltímetro. Tá? Se a tensão a ser medida é N vezes superior à faixa de medição existente, então o valor da tensão a ser consumida pelo resistor é N-1. Ou seja, se esse medidor aqui ele tem uma escala de 0, né, a N, então N é o valor máximo que esse medidor suporta, né? Então, logicamente, que a faixa de tensão que vai chegar aqui no medidor, né, eu vou dizer aqui que a tensão do medidor aqui, ela tem que estar dentro dessa faixa. Por isso que a relação é N-1. Né? Ou seja, esse valor aqui, menos 1, porque aí vai estar aqui dentro dessa faixa até o ponto 0. Okay? Então, a medição vai ficar dentro desse valor aí. Então, a resistência interna do instrumento, né? O instrumento tem uma alta resistência interna. Né? Que é a RI. Ok? Então, vamos por exemplo. A fórmula nós temos aqui que o valor do resistor, né? Que vai fazer essa atenuação aqui, para conseguir essa relação. Nós temos que vai ser a resistência interna dele vezes o N-1, o fundo de escala -1. Exemplo. Uma faixa de medição de um voltímetro de 12 volts, né, ou seja, de 12 volts já é o meu fundo de escala, deve ser ampliada para 60 volts. A gente vai fazer uma ampliação para 60 volts. A relação interna do instrumento é de 200 ohms. Tá? Então, qual é o valor de RP? A gente quer saber qual é o valor de RP nisso. Então, nós temos que o fator N, a gente vai pegar aqui o fator de amplificação, que é 60 volts que a gente quer, né, dividido pela relação que já temos de 12 volts, né, que é a faixa de medição do voltímetro, 12 volts, nós temos uma relação de 5. Então, nós jogamos na fórmula, né, que o resistor aqui, atenuador da medição, é o quê? A resistência interna, né, que é 2.000 ohms, 5, né, que é a nossa relação, menos 1.
Ok? Isso aqui vai dar 800 ohms. Ok? Então, assim, esse valor aqui desse resistor de 800 ohms, de 8.000 ohms, desculpa, 8K, né? 8.000 ohms, né? Com esse valor aqui, a gente vai ter uma seguinte relação. Quando nós tivermos, vamos supor que essa tensão aqui que esteja passando seja 60 volts, nós teremos aqui uma medição aqui de 5 volts, no medidor. Ok? Então, já que o fundo de escala dele estaria numa relação de 12, a gente estaria aqui com o ponteiro em 5 volts. Bom, como exercício para casa, a gente tem um instrumento aqui de medição, né, que está medindo as correntes e está medindo as grandezas I1, I2 e 3, né? E eu queria saber respectivamente quais instrumentos de medição eles estão representando. Aqui a gente tem um motor aqui, tá? Então fica para casa, boa aula, bons estudos.